Boa tarde. Boa tarde, Déia. Eu vou colocar pela ordem que eu enxergo aqui. Déia, Boa tarde. tudo bom? Boa tarde, Jana. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Miriam, Rose. Boa tarde, Dolores. Que saudade! Boa tarde, Dodô. Tá me ouvindo? Saudade! Boa tarde, Leci. Maria de Lourdes. Oi, prof. Oi, quem... Lu, Maria de Lourdes. Tá, ok. Ouvi agora. Ouvi não, eu vi o sinalzinho de som, Maria de Lourdes, que eu não enxerguei. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Então, tá. Mas tá bom assim. Tá, ok. Andréia, quem está entrando, a Marília. Um beijo grande. Tudo bom? Oi, Andréia. Querida. Bem-vindas, então. Bem-vindas e... antes avisou, né, para os que entraram agora, nós vamos gravar, né, agora o Zoom avisa, né, quando a gente inicia a gravação, para que se alguém não quer expor a sua linda imagem, é avisado. Mas nós vamos deixar gravado, então. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês nessa tarde de quarta-feira, para nós conversar um pouquinho sobre um novo projeto que nós estamos dando início hoje com essa aula para vocês. E nós vamos continuar trabalhando mais 4 encontros, a princípio mais 4 encontros, também abordando o assunto e falando sobre esse projeto. O projeto Permita Ser, que nós já fizemos uma edição dele em abril. Me ajudem, por favor. Sim. Abril. E nós vamos aprofundar agora nessa segunda etapa em agosto. Mas antes de nós falar do Permita Ser, eu quero apresentar a equipe que vai trabalhar, né? Nós somos uma equipe, então a Rose, a Miriam, que nós vamos trabalhar juntas nesse projeto. Já trabalhamos na primeira etapa do Permita Ser, foi muito lindo, nós fizemos no Hotel Colinas, ali em Giruá. Foram 2 dias de profundo autoconhecimento, onde cada um pôde transitar e conhecer um pouco mais do seu sistema familiar. Entrou em contato. Então, nesse primeiro movimento do Permita Ser, nós nos colocamos em contato com o nosso sistema familiar. Entramos em contato com o pai, com a mãe, olhamos essa nossa força. E a partir dessa força, nós vamos dar um passo a mais, né? Que é o olhar para o nosso interno, para aquilo que nos liga ao todo. Então, esse próximo Permita-se será conectando com a matriz divina. E ele vai ser todo ele trabalhado em cima do livro do Greg Braden, que é o título do livro é A Matriz Divina. Nós vamos, então, transitar um pouquinho por esse movimento e por essa informação pela estrutura da física quântica. Como é que essa estrutura, como é que essa energia quântica, como é que a energia de um quantum atua em nós? Se fala muito em energia, em física quântica, mas o que eu quero trazer, o que nós queremos trazer para esse projeto é a física quântica no nosso dia a dia. Quem participar do Permita-se vai sentir na pele como colocar as nossas estruturas trabalhando a nosso favor. Como é entrar em contato com esse grande holograma. Como é entrar em contato com esse grande poder criativo que é o poder de Deus. Entrar em contato com a matriz divina é entrar em contato com a nossa força interna, com o nosso Deus interior.
Então, esse é o primeiro convite que eu faço a vocês, quem estiver disposto a olhar para esse Deus interno, para quem estiver disposto a olhar para essa energia criadora de tudo que é e que nos conecta a tudo. Essa é a oportunidade que nós estamos organizando com muito amor, elaborando cada passo, e hoje nós vamos dar o primeiro passo. Iniciando esse primeiro passo, eu apresento então a Miriam, como uma das facilitadoras, e quero que ela diga para vocês, né, em poucas palavras, ou como ela quiser se expressar, o que vai mover ela a estar presente no Permita-se e ser uma das pessoas que vai conduzir o trabalho de vocês. Miriam? Oi. Bom, eu sou a Miriam. Então, nós nos unimos, eu, a Eva e a Rose Graz, que a gente percebeu o conhecimento de cada uma, né? Cada uma tem um conhecimento, uma segue, a gente segue a mesma linha, mas temos conhecimentos diversificados. Então a gente decidiu unir isso. E eu gosto muito de trabalhar com o corpo, a observação do corpo, do formato do corpo, do movimento, das expressões. Gosto de fazer essa leitura corporal. E isso ajuda muito na questão da comunicação, a forma como você vai chegar numa pessoa, que frases você vai usar, para você ter mais um tato a mais, só de observar o corpo da pessoa, tu já sabe de que forma você vai chegar nela. Então, eu vou passar isso no Permita-se. Realmente analisar o corpo da pessoa e saber como que ela funciona, como ela age, como a mente dela funciona no mundo. E é um trabalho muito lindo. Esse de abril foi maravilhoso, né? Acho que quem está aqui, a Marília, né, participou, né, Marília? Né, foi tocante, tanto para nós que conduzimos, quanto os relatos de quem participou também. Foi muito bonito. Então, hoje eu vou falar sobre as emoções, né? E aonde que começam essas emoções? É no cérebro ou é no corpo? Né? Às vezes a gente tem essa dúvida. Onde que tá essas emoções? Como que elas vêm até nós? Então, logo mais estarei falando sobre as emoções para vocês. Gratidão, Miriam. E eu posso dizer que é um prazer trabalhar com a Miriam, né? É uma tranquilidade. E o conhecimento dela, como ela diz, cada um de nós trilha uma jornada, né? Tanto é porque o caminho do autoconhecimento, eu sempre digo que o caminho do autoconhecimento é um caminho solitário, profundamente solitário. Se alguém entra no caminho para se autoconhecer e acha que vai ter companhia, já pode esquecer esse processo, porque ele é extremamente solitário. Né? Então, cada uma de nós três aqui, temos uma jornada e uma caminhada, mas nós nos cruzamos em vários pontos, e foram esses pontos que fizeram com que a gente se unisse para trazer esses saberes, para colocar esses saberes à disposição de outras pessoas e também para auxiliar nesse movimento, para trazer o nosso conhecimento da nossa jornada, porque, na verdade, cada uma de nós coloca um pouquinho daquilo que a gente fez, né? De como como nós estamos conduzindo a nossa jornada até aqui. Muito bem, sim. Agora eu apresento a Rose Graz, também é um prazer trabalhar com a Rose. Estou muito grata por ela estar ter aceitado, né, esse desafio de nós trabalharmos juntas. E eu pergunto para ela agora, o que te move a conduzir e a participar do Permita-se? Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer ver essas mulheres maravilhosas conosco, né? Trilhando um caminho de autoconhecimento que não é muito fácil, porque nós estávamos habituados até então a uma linha de autoconhecimento mais supérflua. E agora, talvez com a pandemia, nós estamos num conhecimento mais aprofundado. E como diz Hélio Couto, né? A mudança pode ser simples e leve. Basta nós nos permitirmos.
E eu também venho trilhando um caminho onde eu me permiti acessar a centelha divina que existe em mim. E a cada dia eu acesso um pouco. E a cada dia eu evoluo mais. É um eterno buscar. Então, eu me coloco à disposição com o conhecimento que eu tenho. Eu sou ex-mediadora judicial, trabalhei com conflitos, com família, agora como consteladora familiar na água. Todo o conhecimento que eu trago das barras e do reiki também, que está em mim. E eu me coloco como contribuição. E querendo ser uma contribuição, auxiliar quem eu puder auxiliar. E isso vai gerar uma troca. Porque na medida em que eu sou contribuição para as outras pessoas também são contribuição para mim. E isso só tem a nos engrandecer. É uma evolução em conjunto, não é uma evolução de uma ou de outra. Na medida em que nós auxiliamos os outros, nós somos auxiliados. E é aí que nós estamos a acessar essa matriz divina. E ela está em nós. Mas nós precisamos parar um momentinho e olhar para ela com olhos do coração. Porque é através do nosso coração que a gente vai conseguir acessar ela de uma forma mais leve, de uma forma menos dolorida, talvez. E se a gente tem esse conhecimento que pode contribuir, nada mais justo do que nos unirmos para fazer isso pelos outros. Quando nós nos colocamos à disposição dos outros, nós nos colocamos à disposição do todo. E todos somos um. Muito obrigada pela participação de vocês. Um carinho especial para a Andréia, que é de Três Passos. Seja bem-vinda, Andréia. É muito bom te ver, te encontrar aqui, né? Com certeza não é por acaso. Um grande beijo para vocês e vamos aos trabalhos. Muito gratidão, Rose. Eu gostaria de cumprimentar a Helenise, eu acho que eu não tinha cumprimentado antes que entrou depois, acho que... E aí a gente tem o povo de vários lugares, né? É muito bom. Essa é uma das maravilhas, né? Uma das coisas boas de se estar online, né? A gente pode ver muito longe, entrar em contato, né? Com outras pessoas que, nesse momento, se nós convidássemos, não poderiam estar aqui com nós, né? A Denise, bem-vinda, que está entrando. Tem alguns que vão continuar entrando agora, a partir em função dos horários, né? Então, antes da Miriam falar sobre as emoções para vocês, eu gostaria de pedir assim, que quem não quiser expressar perguntas, pode escrever no chat, né, no bate-papo ali, que a gente vai estar conduzindo, daí ou a gente vai olhar e conduz para a Miriam ou para qualquer uma de nós para responder. Hoje a Miriam vai falar sobre as emoções, que é importante, vocês vão perceber que é muito importante, e cada uma, à medida que ela for falando, com certeza vai ir se identificando. Então, esse movimento de ir se identificando é que a gente convida vocês a questionar, a perguntar, né? Então, eu vou iniciar, antes da Miriam, vou colocar um pensamento de Max Planck, que vai falar sobre a matriz divina. Em 1944, ele diz: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então, o convite do Permita-ser é acessar essa consciência através dos movimentos, através de técnicas que nós vamos auxiliar vocês para que façam esse caminho para acessar esse poder interno que cada um de nós tem e está à nossa disposição a todo momento. Então, são movimentos, são palavras, às vezes, que nós não conhecemos, mas os movimentos são extremamente fáceis. São movimentos que nós fazemos no dia a dia, só que não damos a devida atenção a cada um deles. Gratidão, então, a cada um, a presença de cada um. E eu passo agora para a Miriam. Bom, então vamos começar. Se vocês tiverem papel e caneta, quiserem anotar, podem anotar.
Eu vou falar sobre educação emocional, que é de John Gottman. Então, existem 4 tipos de pais educadores. Conforme eu vou ir falando, vocês vão identificando a forma como nós fomos educados lá quando nós fomos crianças, né? Então, o primeiro é o pai simplista. Como que é a educação do pai simplista? Imaginem uma cena, na casa, tá o pai e o filho na sala assistindo TV, de tardezinho, quando a gente chega em casa, né? E a mãe vai para a cozinha fazer a comida. Às vezes é o contrário, né? Mas vamos dizer que é natural assim. A mãe vai para a cozinha e o pai e o filho ficam na sala. O pai assistindo TV e o filho brincando com os brinquedos ali pelo chão, de mais ou menos 3, 4 anos. E vamos chamar o menino de Pedrinho. O Pedrinho está brincando com o aviãozinho dele e de repente ele quebra aquele aviãozinho. E ele começa a chorar. Começa a chorar, e ele vê que se quebrou um brinquedo, e naquele choro dele, começa a vir as emoções começam a tomar conta do corpo dele, e ele começa a sentir sensações, e como ele não sabe lidar, como ele não sabe identificar ainda o que está acontecendo com ele chora, e no momento que ele começa a chorar, o pai olha para ele, desliga a televisão, olha para o filho e como às vezes o pai não sabe o que fazer, o pai simplista, o que ele faz? Ele tenta desviar a atenção. Vamos terminar com esse choro. Tipo, tá, larga isso aí não era tão importante. Vem para cá, para fazer a criança chorar. Vem para cá, vamos assistir um desenho. E o filho, não, meu brinquedo, quebrou meu brinquedo. E naquele momento, o que se quebrou nessa criança foi alguma coisa na alma dele, alguma coisa interna lá dentro. Não é só o brinquedo externo, é alguma coisa lá dentro que se quebrou dentro dele. Por isso o choro. E o pai tenta desviar, porque ele não sabe lidar com essas emoções, e o pai desvia. Vem aqui, amanhã a gente compra um brinquedo novo. Deixa isso de lado, a gente compra. Esse aí também já estava velho. Deixa isso e vamos trocar. Vem aqui, vamos jogar aquele joguinho que tu gosta. Pega lá o jogo de botão, bota a criança ali do lado, e a criança se conforma. E daí ela começa a mexer no joguinho ali e passa. Trocou. Então, o que é o pai simplista? Ele substitui a emoção do simplista, ele substitui a emoção. E como essa criança vai para a vida? Vamos supor lá na adolescência, tá? Brigou com a namorada. Como que ele age quando ele teve essa educação simplista, por muitas vezes? Ele vai simplesmente, brigou com a namorada, ele não sabe lidar com aquele turbilhões de emoções que está dentro dele, porque ele aprendeu a desviar a atenção, a trocar. Então, ele pensa assim, vou jogar futebol, né? Também posso trocar de namorada, né? Troca de namorada, não precisa olhar as emoções. Começa a fazer trocas. A mulher, quando vai para a vida e, vamos supor, briga com o marido, daí vem aquele turbilhões de emoções dentro dela, ela não sabe lidar, ela faz uma troca. Aí ela decide ir para o salão, arrumar o cabelo, cortar o cabelo, compra uma roupa nova, ela desvia da emoção. Ela simplesmente substitui a emoção por uma outra coisa, é um desvio de atenção, simplesmente desvia a atenção. Quantos de nós, quando os nossos filhos começaram a chorar e a gente desvia a atenção? Vem aqui ver uma coisa bonitinha, vem ver isso, para a criança parar de chorar. Muitas vezes eu fiz isso com as minhas filhas, desvio de atenção. Então, a gente não deu atenção para as emoções da criança naquele momento. Então, isso é o pai simplista. Então, vamos para o número 2. A educação do pai desaprovador. Frisando que não é culpa dos pais. Isso é o significado que a criança dá àquilo que ela viveu.
né? Não vão começar a pegar o chicote e começar a se chicotear, né? Mas é o significado que a criança deu para aquele momento. O pai desaprovador. Vamos imaginar a cena, o pai lá assistindo TV, o filho tá lá brincando com o aviãozinho dele, ele começa a brincar, tá? E quebra o brinquedo. E começa a chorar. Ai, meu brinquedo, meu brinquedo, meu brinquedo. O pai olha e fala, cala a boca, guri. O que é isso? Homem não chora. Fica quieto. Tipo, ele tá assistindo lá o jogo de futebol dele e a criatura ali berrando, chorando. E ele, ai, meu brinquedo, meu brinquedo, meu brinquedo. Aquele turbilhão de emoção dentro dele. E vai o pai, que é isso, guri? Fica quieto. Tipo, desaprova total. Desaprova total aquela choradeira. Eu lembro que a minha mãe falava, se chorar resolvesse teus problemas, então, né? Então pode chorar. Não pode chorar, não resolve esse problema chorar. Então, e aqui no Sul é muito forte isso, né? Ou tu simplesmente desaprova a emoção. Desaprova a emoção do filho. Então, esse pai totalmente desaprova, faz tudo para o menino calar a boca. Tipo, isso não é totalmente desaprovador. Não pode chorar. Então, esse é o pai desaprovador. Como que essa pessoa vai para a vida? Vamos supor, lá na adolescência, ele é demitido do trabalho. Ele é demitido do trabalho, vem toda aquela emoção dentro dele, ele não sabe lidar com aquilo. E o que acontece com a pessoa? A pessoa começa a ficar rígida, ela começa a ficar dura, o corpo tenso, vira quase uma panela de pressão, porque reprime as emoções dentro dela. Ela não tem muita expressão, aquela cara mais, não consegue sorrir. Quando vai tocar na esposa, vem um monte de sensações e de sentimentos, mas aquilo não é permitido. Por mais que ele ame ela, ou ela ame ele, não é permitido, é desaprovado, porque as sensações e as emoções vêm quando você faz um movimento, um gesto de carinho. Quando faz um movimento, um gesto de carinho em relação ao filho, a emoção veio. Aí vem o quê? A desaprovação a essa emoção. Então, quantas famílias sofrem por não ter essa educação emocional, por ter essa educação emocional desaprovadora. Então, não consegue fazer um gesto porque não sabe lidar com aquela emoção. Aquela emoção é totalmente desaprovada. E aí, a pessoa, ou como é que ela se resolve? Pode se resolver indo numa terapeuta. Aí descobre que tem como lidar com as emoções. Ou volta lá para o pai e pergunta, pai, tô aqui com um turbilhão de coisas dentro de mim, gostaria que você me ajudasse. E o pai falou assim, é isso mesmo, meu filho. É com pancada que a gente se cresce. Né? Bem coisa do Sul, assim, bem Aldério. Então, é pancada em cima de pancada. E como é que essa pessoa vai para a vida, né? Ela fica dura, fica totalmente dura, empedrada. Então, esse é o pai, a educação desaprovadora. Vamos para o terceiro, que é a educação dos pais permissivos. Permissivos. Então, vamos lá para a cena de novo. Tá o pai lá assistindo TV, a criança tá brincando com o aviãozinho dela tá brincando lá e de repente quebra o brinquedo e começa a chorar. Ai, meu brinquedo, quebrei meu brinquedo. Começa a vir aquele turbilhão de emoções dentro dela. E o pai olha para a criança, desliga a TV e diz, quebrou o brinquedo, mas que bah. É, meu filho, pode chorar. Chora, quebrou o brinquedo, né? Chora. Fazer o quê, né? Chora. Mãe, Pedrinho quebrou o brinquedo. Chora. Chora. Então, esse é os pais que são permissivos. É permitido chorar, é permitido falar, é permitido expressar as emoções, mas não resolve. Não resolve, ele só fica no choro. E como que essa pessoa vai para a vida depois? Como essa criança vai para a vida?
chega lá na puberdade, e daí tá sentindo uma cólica, vai menstruar, daí fala para amiga, tá acontecendo isso comigo, isso comigo, e fala, e chora, e fala, e chora, e vai para a professora e fala, e chora, e vai para a mãe e fala, e chora, e vai para o pai e fala, e chora. E daí vem para você, fala dos problemas, e sempre é o mesmo problema, e nunca resolve. É permitido falar, é permitido chorar, mas não foi achada a solução para a questão. Então, eu vejo muito isso quando os clientes vêm, principalmente nas constelações. A forma como eles vêm, eles falam, mas eles não querem resolver aquilo. Eles só querem falar, né? Você provavelmente veio muitas pessoas na memória de vocês, e pessoas que falam, mas não resolvem, não tiveram aquela solução do problema dela. Então, esse é os pais permissivos, é permitido falar, permitido chorar, mas não foi resolvida a questão, né? Então, vamos para o quarto. Os pais educadores emocionais. A mesma cena, o pai assistindo TV, o filho lá brincando com o aviãozinho, quebra o brinquedo e começa a chorar. Ai, meu brinquedo, meu brinquedo, meu brinquedo. O pai desliga a TV, olha para o filho e vai até o filho, se abaixa na mesma altura do filho. Isso, depois a gente aprende, a gente faz, né? Vai até o filho, na mesma altura. O que você está sentindo? Até então, a criança não sabe o que ela está sentindo. Ela não sabe nomear as emoções. E a mesma coisa, nós como terapeuta, a gente faz com os clientes. A gente ajuda eles a nomear as emoções quando a gente sente que a pessoa não sabe, né? Então, baixa lá com a criança, tá sentindo raiva porque quebrou o brinquedo? Ficou frustrado porque quebrou o brinquedo? Ficou triste? E começa a nomear, começa a dar nome. No momento que a criança está chorando, a emoção dela está assim, ó, 100%. Quando o pai começa a nomear, ela vai para 50%. Então, é a metade das sensações e sentimentos já começam a sentar nele. Ele começa a prestar atenção no que o pai está falando e começa a sentir e a dar nomes para que todas aquelas emoções estão acontecendo dentro dele. E aí chega ao ponto que o pai pergunta para o filho: o que nós vamos fazer agora? O brinquedo está quebrado. O que nós vamos fazer? E essa é a mesma função do terapeuta, né? O terapeuta pergunta: e agora? De que forma a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Aí espera. Daí o filho diz: vamos colar, vamos costurar, vamos... uma cola. Tá, vamos buscar uma cola. Busca a cola lá, dá para o filho e o filho cola. Tenha paciência de ficar ali, ele cola, passa a colinha lá e o pai fica ali em volta, só... Mesma coisa o terapeuta fica ali, ó, só dando uma ajeitadinha aqui, puxando lá, puxando aqui, mas quem faz o trabalho é o cliente, é a criança que vai lá e faz. E a criança olha e ela vê, consertou o brinquedo, mas aí ele vê que o brinquedo não ficou do mesmo jeito, mas ele tem uma solução, ele tem como gerenciar toda aquela emoção que ele teve. Então, tudo que acontece com ele tem solução. Como que ele vai para a vida? Ele vai sabendo que existem todas essas emoções, que existe esse turbilhão de emoção dentro dele. E que quando essas emoções forem acionadas, ele vai saber, é raiva que eu estou sentindo. Já vai ser 50% do processo. Eu estou triste. Né? Então, ele vai começar a ir para a vida sabendo que isso é natural. É natural ter todas as sensações e todas essas emoções. Então, são esses 4 tipos de educação que a gente recebe. Quem aí se identificou em alguma dessas que você teve mais? Pode falar.
Na verdade, eu me identifiquei em todas, né, Miriam? Nós Não temos foi todas, só numa. só tem uma que é mais, né? Na verdade, agora, eu pensando assim, eu tô mais pro desaprovador mesmo, né? Tava mais pra mãe desaprovadora. E eu tô adorando isso aqui, escutar isso aqui, meu Deus, que coisa mais boa do mundo. Pelo menos para aclarar um pouquinho, né, as nossas ações, mas ultimamente a gente vem já fazendo isso sem saber. Eu já venho, depois desse processo, que a gente vem aprendendo algumas coisas na vida, né, com essas constelações também, a gente já vem fazendo com que, por exemplo, eu tenho minha filha que é assim, né, que chora muito. E aí, quando eu vejo a Maria Clara, tá lá em lágrimas, né? E às vezes até me irrito com aquele choro dela. Tá, Maria Clara, o que é que tá acontecendo? Mas agora eu percebo que ela vai falando, sabe, as coisas, e a gente vai dialogando, vai entrando no diálogo, e nesse diálogo realmente ele vai diminuindo aquela. E quando vê no final, tá beleza, já acalmou, já tá até sorrindo, enfim, né? Já tá mais calma em frente a tudo aquilo, mas tentando. Mas agora eu peguei mais algumas dicas aqui, né? Do pai educador, que deixa então a criança expressar, mas ao mesmo tempo vai dialogando com ela a respeito dessas emoções e sensações, né? Achei ótimo isso aqui, maravilhoso. E o principal é identificar a emoção. O que a gente está sentindo, né? Nomear, dar nome. Quando você dá nome, ele já diminui. Show de bola, adorei, amei. E o que é a palavra emoção? É a tendência a agir. Quando você entra, vamos supor, num processo de raiva, né? Você entra numa raiva, a emoção toma conta do teu corpo e você age, né? E antes de você agir, 1 milésimo de segundo você tem como mudar, né? Se você prestar atenção na tua emoção, é 1 milésimo de segundo. Você tem como mudar todo o processo. Agora eu vou contar para vocês. Miriam, deixa eu... Pode falar. Era isso, a Déia tinha levantado a mão. Pode falar. Eu levantei a mãozinha, mas eu vi que você ia continuar, por isso que eu interrompi, desculpa. Assim, ó, eu estava pensando assim, ó, eu como mãe, hoje, eu estou na transição do permissivo para educadora emocional, como mãe. Mas, como filha, permissiva. Porque, na verdade, eu podia expressar minha emoção, mas ficava por isso. Os meus pais não buscavam o nomear, né? O que eu estava sentindo, o que eu não estava sentindo, por isso que minhas emoções são tão confusas. Eu acredito nisso. Mas um trabalho como mãe hoje, eu estou no meio termo entre permissiva e educadora emocional, porque eu tento fazer com que a minha filha hoje fale sobre a emoção. Exato. Então, hoje, você, como está ali no permissivo, você vai aprender a fazer um exercício para você começar a identificar, a nomear e entrar no processo de resolver as tuas questões. Tá? Então, vamos lá. A Rose levantou a mão também. Pode falar, Rose. Era isso que eu ia falar para vocês. Historicamente, olhando a história da humanidade, a gente percebe o quê? Nós viemos de uma família patriarcal, né, muito rígida, onde o homem mandava, onde o pai era desaprovador, onde alguns filhos podiam algumas coisas, mas não podiam outras. Então, a nossa liberdade ela era muito limitada. Depois de alguns anos, ali pelos anos 80, ali 60, que houve um movimento, né? Nessa época, mais ou menos, houve um movimento de maior liberdade, onde os pais, que foram criados por esses pais desaprovadores, totalmente desaprovadores e patriarcais, eles passaram a pensar assim, não, eu não vou fazer como meu pai. Ah, não, meu pai foi muito duro comigo. Então, eu vou fazer diferente. E aí se tornaram permissivos, né? E isso a gente vê com
com a questão também até do Estatuto da Criança e do Adolescente, um pouco, né? Porque daí os pais vieram nessa vibe, como eles dizem, de serem amigos dos filhos. Então, tudo se pode, porque antigamente eu não podia. Então, para os meus filhos, tudo se pode. O que a gente está buscando agora, nesse exato momento? Esse equilíbrio entre o desaprovador e o permissivo, partindo para uma educação emocional. Porque nós, como adultos, percebemos que nem mesmo nós, assim, eu até pouco tempo não conseguia identificar as minhas emoções, né? Agora já não mais, acontece alguma coisa, eu já consigo saber se é tristeza, estou sentindo tristeza, nomeá-las. Estou sentindo raiva, o que eu vou fazer com isso agora? Bom, o que eu preciso nesse momento, né? Aí nós estamos sendo um pouco autodidatas e buscando terapias para conseguir equilibrar isso. Mas, historicamente falando, a gente percebe claramente que isso aconteceu na história da humanidade. Então, agora que surge esse equilíbrio de buscar a educação emocional. E que bom que isso está acontecendo, né? Isso é muito importante. A próxima geração vai conseguir nomear já e vai saber o que fazer. Porque a gente, quando não consegue nomear, a gente fica perdido. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. E daí o que acontece com essas emoções? Vai para o nosso corpo. Em algum lugar do nosso corpo, essas emoções vão aparecer. E aí a bioenergética nos auxilia, né? Porque ela vai nos auxiliar a identificar essas emoções e trabalhar com elas, colocar essas emoções para fora. Isso é muito interessante. Obrigada. Obrigada, Rose. Que lindo. Ai, coisa boa escutar. Era uma vez, e não era uma vez, um samurai da guarda real. O samurai da guarda real tinha uma dúvida. Será que existe céu? Será que realmente existe inferno? Será que realmente existe céu? E ele foi procurar o mestre. Foi até o mestre e fez essa pergunta. Mestre, será que é verdade que existe céu? E será que é verdade que existe inferno? E o mestre olhou para o samurai e falou: você, samurai da guarda real, um guerreiro desta estirpe, falando dessas coisas, não merecia ser um guerreiro da guarda real. E o guerreiro, tomando posse de uma raiva, pegou, desembaiou a sua espada e foi contra o corpo do mestre. E o mestre fez assim com a mão e falou: você acabou de abrir as portas do inferno. E o samurai, vendo que aquilo era um exercício que o mestre estava fazendo com ele, ele se recolheu, fez uma reverência a seu mestre, e o mestre falou: agora você acabou de abrir as portas do céu. Colorinho colorado, o conto está acabado. Então, é 1/1000 de segundo. 1/1000 de segundos para a gente abrir as portas do céu e é 1/1000 de segundos para a gente abrir as portas do inferno. Então, somos nós que decidimos. E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um exercício. O que vocês acham? As emoções vêm da mente ou vêm do corpo? Onde elas aparecem primeiro? Onde vocês têm primeiras sensações? Quem acha que é da mente, levanta a mão. Acertaram, é do corpo. É no corpo. As emoções começam no corpo. Elas vêm no corpo, você sente ela, aí depois ela vai para a mente. Então, é um processo. Primeiro você identifica, aconteceu algo, você sente a emoção, e nesse 1/1000 de segundo, você pode fazer a pergunta: o que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva. Ela baixou para 50%. Aí você já começa a pensar, o que você vai fazer? Que atitude você vai ter com essa pessoa aí na frente? Acho que agora não precisa mais matar, né? Pode ser um pouquinho menos.
né? 50%, né, Eva? Então, Eva, tu pode colocar aquelas carinhas ali? E tem gente que às vezes tem dificuldade em perceber essas sensações no corpo, porque é no corpo que acontece a emoção e as sensações. E de que forma a gente pode começar a sentir essas emoções e começar a nomear. Eu fiz 3 carinhas ali, não sei se a Eva vai conseguir colocar, que é tem os emojis, né, de carinha feliz. Aqui, o verdinho é feliz, o amarelinho tá bem e o vermelhinho tá ruim, né? A gente pode começar por esses aí. Então, você pode ter lá na tua casa essas 3 carinhas. Tá, como é que eu tô hoje? Tô verde, amarelo ou vermelho? Né? Vamos supor, tá, eu vou atender uma cliente. Vou atender uma cliente e eu olho lá as carinhas. Tá vermelho. Tenho condições de atender uma cliente? Não. Vai sair uma porcaria essa terapia. Sem condições. Então, é melhor desmarcar. Eu tô bem? Tá amarelo, tô bem. Tá, o que eu tô sentindo? Tô contrariada, tô com raiva, tô fechada. Faz um exercício para abre o corpo. No amarelinho tem como você ainda ir para o corpo, dar uma mexida, dar uma revigorada, dar uma dançada, dar uma balançada, e você pode manter o cliente, né? Pode ainda atender o cliente, se mudar para o verde. Então, do amarelo, tu ainda tem a chance de movimentar o corpo e ir para o verde. E quando você está no verdinho, tranquilo, maravilha, tu pode atender bem tranquilo, sem problema nenhum. E vocês? Agora vocês se concentrem no corpo de vocês. E vocês observem o corpo. Tem alguma tensão? Aonde está essa tensão? Na cabeça, nos ombros, nas costas, nas pernas? Dá uma geral assim no corpo. E quem está no verdinho? Levanta a mão. Quem está no vermelho? Tá todo mundo feliz. Quem não levantou a mão, então deve estar no amarelo, né? Deve estar no amarelo, que é tá bem, tá mais ou menos. Nem ruim, nem feliz, tá mais ou menos. Então, indico para vocês terem essas carinhas, é um termômetro. E quem já está mais avançado, vai sentir o corpo, vai sentir a sensação e fazer a pergunta. O que eu estou sentindo? E dar nome. O nomear a emoção, tu tá lá com a emoção 100%. Ela vai baixar para 50% na hora que você nomeou a emoção. Tem alguém aí que está sentindo alguma emoção agora? Que poderia falar? Pode falar, Denise. Sensação de cansaço, será que vale? Não, né? Sim, sim. Uhum. Cansaço. Então, estou sentindo cansaço. E logo, o que o teu corpo responde? O que precisa ser feito? Descansar. Isso, é uma coisa muito lógica, né? Mas, às vezes, a gente não presta atenção nessas lógicas. Né? É um banho quentinho, é um chazinho, é ir para a cama. Mais cedo. Né? E é no nosso corpo que está a resposta. No nosso corpo que está a resposta. Todos entenderam? Eva, tu pode tirar agora?
Andréia, pode falar, Andréia. Um pouco de desânimo, assim, né? Quando as coisas parece que nada dão certo, Aham. né? Então, assim, ó, olha para o teu corpo e diz para ele, tô desanimada. Tô desanimada. Isso. E agora tu presta atenção nele. O que o teu corpo te diz agora? Depois que tu disse para ele que tá desanimado. Momento de acreditar, né? Que tudo pode dar certo e fazer a coisa valer a pena mesmo. Ok? É só escutar o corpo. Escuta o teu corpo, que no corpo está a resposta. E depois que você nomeia a tua emoção, o teu próprio cérebro ele começa a buscar a solução, né? Que já está desanimado, né? E agora? O que eu faço com isso? Qual o recurso para isso? Vai começar a vir os recursos. Ok, André? Conseguiu Ok. entender? Sim. Ok. Mais alguém? Miriam, eu só gostaria de dizer, depois que eu disser, daí a Marília levantou a mãozinha. Quando a gente traz, daí, quando tu fala ali, quando o exercício que elas fizeram agora, trazer a consciência, né, vai fazer com que o corpo te responda. Porque como a emoção vai aparecer primeiro no teu corpo, quando você faz o questionamento para ele, ele vai te responder, porque daí tu trouxe a consciência. E aí nós temos um sistema dentro de nós que é chamado o sistema reticular ativador. Quando tu dá a informação para esse sistema, quando eu olho, que eu coloco, agora como ela disse, a Denise disse, eu preciso descansar, a Andrea disse, eu preciso acreditar que tudo vai dar certo. Tu deu uma informação para esse sistema, né? Sistema ativador reticular. Dentro do nosso cérebro, ele vai começar, no momento em que tu deu essa missão, é como se tu desse uma missão para ele. E ele vai começar automaticamente a buscar possibilidades para que você encontre isso que tu deu para ele fazer. Porque ele vai fazer. Então, quando a gente ressignifica, é isso que acontece. Quando nós trabalhamos com as emoções, é isso que acontece. E quando as gurias fizeram esse caminho agora, elas já fizeram isso. Elas já deram essa atividade, quando elas pronunciaram o que elas queriam fazer, o sistema reticular ativador entra imediatamente em ação e começa a buscar a solução para isso. Então, é dessa forma que é uma das formas que a gente usa para fazer a cocriação. É cocriar a nossa resposta. Através disso, nós informamos esse sistema. E todos nós temos ele. É sistema reticular? Sistema reticular ativador. Tá? Obrigada. A Marília, né? Miriam, agora. Pode falar, Marília. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Bem. Tô aqui em Feliz Santa aniversário. Maria. Ai, obrigada, meu anjo. Viu? Tô super feliz, assim, com essa informação aí de vocês, que vamos ter um encontro em agosto. O primeiro encontro foi maravilhoso, né? Foi sensacional. Vamos aguardar, então. E a Eva colocou o nome do livro, né, Eva? De repente, para a gente já ir lendo. Seria interessante. Mas eu quero falar sobre a emoção da tristeza hoje, Miriam. Sabe o que é? Eu estou aqui em Santa Maria e eu estou com uma prima que está com Covid no hospital, né? E hoje a minha irmã me ligaram me dizendo que uma outra prima e o esposo dela estão com Covid, né? Se fosse em outros tempos atrás, eu já estaria me preocupando e tal. E eu utilizei o meu recurso, ver se está certo, assim, né? Eu disse, bom, vou respirar, vou fazer uma oração, que é o que eu posso fazer. Eu não posso tomar para mim essas dores, né? E vou entregar para o Pai Maior fazer isso, né? Daí eu fiz uma oração, me senti melhor, eu acho que eu estou conseguindo ressignificar a tristeza, né? Que a Miriam sabe que tanto tempo me acompanhou, né? Essa questão de pegar a dor dos outros para mim, não saber dar os devidos distanciamentos, né? Porque, e uma pergunta que eu quero, assim, às vezes a tristeza é tua, mas às vezes a tristeza é de um outro familiar, às vezes é de uma outra pessoa, né? E eu fiz assim, né, intuitivamente, né, e deu certo, eu tô bem.
Mas igual eu senti a tristeza, né? Não tem como não sentir, perceber tantas pessoas que a gente ama, né? Com tanta dor hoje, né? Que a gente está vivendo esse momento assim tão delicado do mundo inteiro, né? Acho que era Aí isso. entra a empatia, né? A gente tem empatia, a gente sente, mas a gente sabe que não é nossa, né? Que é do outro, mas a gente sente. E esse é um dos papéis do constelador, é sentir. A gente sente tudo o que o cliente sente, né? E a gente nomeia, né? Às vezes nem o cliente sabe o que está sentindo, mas a gente direciona ele nomeando o que ele está sentindo. Então, essa é a empatia. E provavelmente você tem Mas aí, recebe todas essas sensações, né? e agora você tô aprendendo a fazer isso. entender que isso é do outro. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Daí tu deixa com ele, né? Que a gente sempre é pequena diante da dor do outro, né? Sempre pequena diante da dor do outro, deixa com ele. Lembrança. Porque é diferente essa sensação de tu tá triste por alguma coisa que acontece contigo, né? E a tua tristeza é diferente as percepções, né? E a tristeza por algo que aconteceu, alguém que tu ama muito, né? É importante, né, gente, a gente se dá conta que a tristeza ela precisa ser expressada, mas ela não pode ser confundida com vitimismo. Né? Ela é uma válvula de escape. O que ela não pode acontecer é confundir ela com o vitimismo, porque Bem todas colocado. as emoções elas são necessárias, né? O medo, quando a gente tem medo, ele nos protege de muita coisa, mas a gente tem que saber controlar ele também, né? Para tudo tem que ter equilíbrio. E com as emoções também, não deixa de ser diferente. Nós temos que saber administrá-las. E no momento em que a gente consegue ressignificar elas, a gente consegue tomar as rédeas dessas emoções e fazer diferente. Isso vale para tudo, até mesmo para a gente se comunicar com as pessoas, né? Porque como a Miriam disse, se eu tô com raiva, eu vou me expressar de uma maneira. Se eu tô com medo, eu vou me expressar de outra maneira. Né? Eu vou demonstrar coisas que talvez eu não queira que o outro veja. Então, assim, a nossa comunicação também, para ela ser mais efetiva, também passa pelas emoções. Ok, então eu vou encerrando a minha parte por aqui. Eu vou pedir para vocês fecharem o olho um pouquinho. Respirem fundo. Solta o ar pela boca. E agora você vai imaginar um horizonte, um lindo horizonte, onde você está caminhando em direção a ele. E você está caminhando em direção a ele com um conhecimento a mais. Hoje, sabendo lidar com as emoções. Prestando atenção nas tuas emoções. E você anda e você recebe uma luz divina. A luz de quem você acredita. De um ser superior. E ela toma conta do teu corpo. Uma luz dourada. E você brilha. E você caminha. E você caminha até esse horizonte. Com essa informação que você recebeu hoje. Dando um passo a mais no teu conhecimento, na tua evolução. E você começa agora a retornar, a sentar no lugar onde você está sentado. E no seu tempo, abrindo o olho. Então, era isso, meninas. Espero que eu tenha contribuído para um pouquinho mais de conhecimento com vocês. Gratidão. Eu acho que é importante também nós deixar aqui, quem quiser olhar para isso de uma forma bem divertida, pode assistir o filmezinho da Disney, né, o Divertidamente, que é um filme que trata, né, das emoções,
a menininha que sofreu algumas mudanças na família dela, na vida dela, e aquilo acabou gerando algumas emoções dentro dela, e ela começou a se ver lutando, né, com essas emoções. Ela é bem interessante, ela é um filme da Pixar, eu acho, se não me engano. Então, assim, mas trabalha essa questão das emoções de uma forma muito divertida, é realmente divertidamente. É bem bom de se olhar. E outro que nós vimos esses dias, que também trabalha a questão da educação emocional, né, que é o Duas Vidas, que é como ele ressignificou as emoções lá da infância dele, né, e ele, o adulto que ele se tornou em virtude dele ter sentido as emoções de uma forma. E quando ele consegue ressignificar essas emoções, ele consegue se ver livre para a vida e fazer tudo diferente. É bem interessante. Se tiver alguma dúvida ainda, só falar. E nós vamos colocar do Telegram, né? Nós vamos, criamos o grupo no Telegram, onde vai ser colocado todas as informações a respeito do encontro Permita-se, do que vai acontecer. A gente vai colocando toda a movimentação, inclusive os links das aulas, das próximas que nós vamos fazer, vai ser divulgado lá. Então, quem tiver interesse, quem já quiser ir migrando para esse grupo lá no Telegram, nós vamos depois ir deixando o link, tá? Na nossa bio, tanto na minha quanto na da Rose, e nos grupos do WhatsApp também, tá? Logo a gente vai postar o convite para que você clique ali e entre no grupo. O grupo vai ficar silenciado, não vai perturbar vocês, mas quando tiver alguma atividade que a gente precisa, a gente coloca lá e vocês vão receber, tá? Então fica o convite para que vocês ingressem nesse grupo. E a minha gratidão a Miriam pela belíssima colocação e por nos conduzir, né? Gratidão, Rose, e gratidão a cada um de vocês que dispôs desse tempo para estar aqui conosco. E contamos com vocês na próxima quarta. Nós também fizemos horários alternativos, né? Hoje foi às 17h, na próxima quarta vai ser de manhã, para que várias pessoas possam assistir. Vejam, adivinhem, eu quero que adivinhem quem me conhece, vai ser quarta-feira, às 8h. Eu quero que quem me conhece adivinhe com qual das 3 caras eu estou agora. Acho que a vermelhinha sem fumaça. Não tem mais volta, não adianta, não posso nem pular. Ai, meu Deus. E o bom é que quem deu a sugestão dos horários foi ela própria. Foi ela mesma. Foi ela mesma. Como me amo profundamente. Ah, então vai ficar salvo, Eva? Sim, eu vou agora fazer a gravação dele aqui. Porque eu estava em atendimento esse horário aqui também, atendendo aqui no trabalho, daí